Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia e vamos ler o que nós estudaremos hoje. Efésios capítulo 1. Vá abrindo sua Bíblia, vamos precisar dela. Enquanto você abre, não esqueça que, se Deus quiser, essa semana nós estaremos em Congresso Brasileiro de Leitura, Estudo e Cópia Manuscrita da Bíblia, tá? Vai ser sábado, se Deus quiser, e você poderá estar crescendo junto conosco. A formatura, tem os capelos, vai ter uma festa bonita para você. Formatura, quem estiver lá, vamos escrever o Novo Testamento simultaneamente, em tempo muito pequeno, e vamos também conhecer quais são os nossos próximos livros que estudaremos ao longo desse ano. Vai ser muito bom e você é esperado por todos nós, tá bom? Vamos então ler a palavra do Senhor. Nosso estudo começa por Efésios, e nós temos um livro muito gostoso, importante, e um livro com capítulos de tamanho bem reduzidos, que facilitam a gente ler toda ele na Bíblia. E todos vocês também que quiserem experimentar, está aí uma janela de oportunidade que você não pode perder para copiar a Bíblia, escrever a Bíblia. Agora, no livro de Efésios, 3 versículos por dia. Olha aqui, a minha já está escrito, capítulo 1 de Efésios, 3 versículos por dia. Quando chega domingo, já está liquidada a fatura. Leiamos, pois. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu quanto as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a
firmamento. Qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Juntos, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pode tomar assento. Muito obrigado. Dê uma olhadinha. Essa é a página 41, essa é a lição de número 7 que nós estamos estudando. Nós estamos estudando. Veja aqui que eu acho que nós temos problema no controle. Que nós estamos estudando. E, claro, você não pode deixar de ter na sua mão o nosso manual, não é de estudo. Ainda tem alguns aí na saída, leve para casa, colecione, vai lhe ajudar no futuro e vai fazer bem para a sua família, para as futuras gerações. Muito bom esse auxílio didático. Vamos lá, então, o slide, por favor. Para facilitar, a gente pega a primeira página e coloca assim, com letras maiores, para facilitar aqui no nosso telão de hoje, né? Então está tudo certo. Para esse capítulo que você leu comigo, 23 versículos muito importantes, profundíssimos, reveladores, nós escolhemos um título. E eu queria que vocês dissessem comigo. Lição 7, qual é o título que nós estamos estudando? Vamos lá. Tá. Como vocês percebem, nós somos meio malucos. A gente coloca no título a referência, para obrigar a gente a ler a referência e não lembrar do título, mas lembrar o principal, que é o capítulo da Bíblia. Então, o título da nossa lição é Efésios, capítulo 1, Celebrando a Beleza da Igreja, ou Efésios 1, Celebrando a Beleza da Igreja. Se você esqueceu o título, Celebrando a Beleza da Igreja, não esqueça que estudamos hoje Efésios capítulo 1. É mais fácil, está na Bíblia, você carrega para todo lugar. Vamos novamente, então, lição 7. A leitura para estudo nós já fizemos, os 23 versos extraordinários, ótimo para ler aqui e ótimo para você escrever na sua casa, 3 versículos por dia, 3 vezes 7, 21. São 23. Você fica só um dia, quando tiver mais tempo, escreve 4. Muito bom para você. E desse texto todo, nós escolhemos um verso, que você pode até escolher outro. Nós escolhemos o verso 3 como sendo o verso-chave, o verso de ouro, o verso que sintetiza melhor tudo que nós vamos estudar hoje. Vamos então, juntos, texto áureo, bendito, vamos juntos, vamos lá, o texto áureo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja Ele para sempre. Aleluia. E ao final, nós queremos que você saia daqui com muitas lições, mas entre elas, uma verdade prática, uma lição prática. Vamos ler juntos. Somente em Cristo a igreja pode ser o que Deus planejou que ela seja nesse mundo e na eternidade. Veja que está tudo relacionado, celebrando a beleza da igreja e somente em Cristo a igreja pode ser o que Deus planejou que ela seja neste mundo e na eternidade. E somente através da igreja este mundo poderá ouvir, conhecer aquilo que Deus tem de planos para as pessoas. A igreja é o instrumento, é a agência de Deus aqui na terra, ok? E aí nós temos os 3 pontos, nós sempre fazemos 3, para você nunca precisar ficar procurando nada diferente. Os 3 pontos. O primeiro, leiam comigo, vamos lá.
a igreja, juntos. Olha só, verso de 1 a 10. Segundo, verso de 1 a 14. Terceiro, verso 15 a 23, e está tudo estudado, tudo feito. Vamos lá, antes da gente entrar agora nisto, eu gostaria de, a foto que eu mandei, por favor, coloca aí para mim, só para você ter uma ideia, nesse nosso manual, que a gente estuda 3 livros da Bíblia, Gálatas, Efésios e Filemão, e a gente estuda 3 porque são livros pequenos, e porque a gente estuda um capítulo por domingo, e ficou sobrando um capítulo, nós trouxemos Filemão, que é para acelerar um pouco a gente cobrir a Bíblia toda, né? Essa é a razão. Eu destaquei que o livro de Efésios, nós vamos estudar nos próximos 5 domingos, porque esse é o 6º, um capítulo para cada um, e só para você ter o panorama que você tem, se você tiver a revista, alguns lamentavelmente ainda não tem, mas deve ir para casa. Olhe só o que nos espera. No capítulo 1 de Efésios, nós estamos hoje estudando, celebrando a beleza da igreja. No capítulo 2 de Efésios, judeus e gentios unidos em Cristo. E, na verdade, judeus e gregos, judeus e todos mais. Nós vamos voltar àquela questão toda de os judeus quererem exclusividade do evangelho para ele e quererem que a gente se tornasse judeus para depois sermos cristãos. E não tem nada disso. Se eles quiserem que venham, e se nós quisermos que também venhamos a Cristo Jesus, estamos unidos todos, as raças, tribos e nações. O Efésios 3, o mistério e a extensão do amor de Deus. O mistério revelado e a extensão do amor de Deus. Em Efésios capítulo 4, nós vamos estudar a unidade da fé e a unidade da igreja. E no capítulo 5, imitadores de Deus no mundo e no lar. E no capítulo 6, preparados para vencer a guerra espiritual. Para aqueles que já leram a Bíblia alguma vez, o livro de Efésios, aqui está o retrato perfeito, o gráfico perfeito. Quando nós terminarmos esse estudo, que alguém perguntar para você o capítulo 1 de Efésios que tem, fique tranquilo, não precisa se esforçar muito não, que você vai poder dizer que você estará celebrando a beleza da igreja de Cristo Jesus. Se alguém perguntar para você, depois que você estudar aqui, o que é que no capítulo 2 de Efésios você vai encontrar, você vai dizer a união de todos, independente de raça, língua, povos, nação, cor, todos em Cristo Jesus. Se alguém perguntar para você o que é que você estudou no capítulo 3, ou o que o capítulo 3, não é nem o que você estudou, o que o capítulo 3 de Efésios diz para você, você vai dizer a extensão do amor de Deus e o mistério do amor de Deus. Para cada um desses capítulos, você vai guardar um versículo fácil. Eu parei até nisso aqui, porque esse o mistério da extensão e do amor de Deus, Paulo orando, dizendo, para que vocês conheçam a largura, a profundidade, a altura, a extensão do amor de Deus em todas as suas dimensões, tá? Se perguntarem para você o que você estuda, encontra, lê no capítulo 4, você vai dizer a unidade da fé e da igreja. E lá você vai encontrar que Deus deu para a igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres evangelistas, com o fim da unidade, da união e do crescimento da igreja de Cristo. Quando terminar, alguém perguntar para você o que é que você lê no capítulo 5 do livro de Efésios, você vai dizer, eu leio sobre a ser imitador de Jesus em qualquer lugar e principalmente na família. E você vai lembrar aquilo que a Bíblia diz, maridos, amem a esposa, esposas, respeitem ao marido, filhos, obedeçam seus pais, pais, abençoem seus filhos. Ou seja, a Bíblia diz, sejam imitadores do Senhor no mundo todo, mas não se esqueça da casa onde é o lugar mais provável que a gente se descuide e que se comporte muito bem em relação ao estranho, para aparecer, e não se comporte bem em relação aos mais importantes seres e próximos que tem, que é a esposa, esposo, filhos e todos aqueles que estão em casa. E se alguém perguntar para você o que você lê em Efésios, e se você quiser
aconselhar alguém, que alguém esteja precisando de luta, desafio, batalha espiritual, como vencer, você vai lembrar e vai no capítulo 6 de Efésios, quando o Senhor diz assim: no mais, meus irmãos, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus para que possais prevalecer no dia mau e estar firme. Aí vem o escudo da fé, tal, e orando em todo o tempo, no Espírito, para isso, vigiando. Isso será o que nós estamos chegando e propondo. Então, olhe a Bíblia, olhe a página da Bíblia, procure as dicas e ensinamentos aqui e seja grandemente edificado. Com certeza, quem se expõe à Bíblia Sagrada, e nós aqui estamos fazendo isso, não continua sendo a mesma pessoa. Ela melhora, ela cresce. E é isso que nós hoje estamos propondo nessa linda caminhada. Não poderíamos deixar de mostrar para você o que é que espera você. Vamos então à parte que nos cabe hoje. A parte que nos cabe hoje. A igreja na perspectiva de Deus. Se você ler, e por favor se preparem os que vão me ajudar na leitura, se você observar a igreja na perspectiva de Deus, ela é abençoada, ela é celestial, ela é escolhida, ela é santa, ela é predestinada. Você vai logo dizer assim: cara, eu não sabia disso. Porque nós que vivemos a igreja local, a manifestação diária da igreja de Cristo, muitas vezes somos levados por nós mesmos e principalmente pelo interesse do inferno, que não quer admitir a importância da igreja como agência de Deus, como embaixada de Deus, como consulado de Deus, vai querer levar-nos a ver só defeitos na igreja que ela possui. E se eu perguntar assim: como é a igreja, o que é que você diz? Como é a igreja, o que é que você falaria? Se você perguntar para você mesmo, se eu tivesse que descrever a igreja como é dia a dia, tem fofoca, tem encrenca, tem problema, tem gente chata, tem gente que não sabe cantar, tem gente que não sabe pregar, tem gente que não sabe recepcionar as pessoas. Nós somos mais ou menos pessoas meio assim. E temos que ter muito cuidado, porque o interesse do inferno é desvalorizar a igreja para que nós não demos importância que ela tem. E é verdade que a igreja não é perfeita? Claro que é verdade. Mas se a gente quiser ver a igreja na perspectiva de Deus, qual é a perspectiva de Deus? Deus vê todos os defeitos que nós temos e sabe que nós não somos perfeitos. Mas na perspectiva divina, lá da eternidade, e na perspectiva divina de como seremos para a eternidade, a igreja merece um aplauso, merece uma celebração. É lugar distinto, louvado seja Deus. É lugar distinto. Quando você perceber alguém desqualificando a igreja, com calma, tente ajudá-lo. Mas se você não puder ajudar, fica um pouquinho distante, porque o time é como se você fosse do Paysandu e o cara estivesse no Remo. O time você não quer estar, não é o time da perspectiva divina. E não vale a pena. Você está batendo palma, você está aplaudindo, você está até rindo do que as pessoas dizem acerca da igreja, quando você percebe que não é nada assim. Vamos então, quem lê para mim o verso 3, por favor. Bendito o Deus, tá? Bendito o Deus e Pai de nosso... Pode lendo, 2, 3, não é problema. Não pode ficar sem ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mantenha sua Bíblia aberta, para você se tornar otimista. E hoje você dizer assim: como é que eu apareço diante da perspectiva divina? Olha o verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Atenção. Aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Belém.
e fiéis em Cristo, e fiéis que vivem em Belém, em Cristo Jesus. Graça a vós outros, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Paulo já vai logo dizendo, já vai logo declarando, aos santos e aos fiéis, azar de quem só vê defeito e problema. Azar. Aqui prevalece quem busca a santificação e a fidelidade a Deus. E se alguém disser de você, não é verdade, eu diria, cala tua boca. Quem é que domingo pela manhã, bem cedo, dia das mães, deixou a panela em casa e veio para a igreja do Senhor Jesus? Cria juízo, cria vergonha, admira, abre teus olhos para ver a beleza desse povo que busca a santificação e a fidelidade a Deus. Aleluia. Pode dar glória a Deus, que essa pessoa é você. Você está falando de você mesmo, na perspectiva divina, no espelho de Deus, santos e fiéis que aqui estão. Eu admiro muito vocês. Quando eu chego aqui, meus olhos correm e, meu Deus do céu, estacionamento, pandemia, máscara na cara, está aqui você, santo e fiel de Deus em Belém do Pará. Ainda que você mesmo não creia nisso, se previna, porque essa é a sua herança e é para onde você vai. E então, se você vai, e assim você vai ser. E se Deus de antemão abriu a cortina do céu e disse, é isso aqui, meu amigo, ancorado em Deus, siga a carreira que está proposta, porque é isso mesmo. Ah, o vento bate, o problema vem, mas a sua âncora já está lá no céu. Você vai chegar lá, você vai ser aquilo que Jesus imaginou para todos os que querem servi-lo. Então siga. E de vez em quando você estiver arrasado, desmotivado, e a Bíblia diz, se o seu inimigo, seus ouvidos, a sua consciência disser alguma coisa, você diz assim, maior é Deus do que essa voz. Maior é a perspectiva divina do que a minha impressão sobre eu mesmo. E diga, eu estou caminhando para santo e fiel, como Deus me vê, eu vou ser, louvado seja o nome do Senhor. Santos e fiéis, olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Eu vou dizer para vocês uma coisa, tem muito crente ingrato. E eu sempre digo, meu filho está aqui, o Felipe, hoje servindo aqui como pastor, e meu filho sabe, desde muito cedo, Rebeca, eu colocava meus filhos pequenos dentro do carro, às vezes 10 horas da noite, às vezes de madrugada. Eu disse, vamos aos bairros onde nós vamos ver o que é a realidade de alguém que não tem Deus. Você pode até dizer para mim assim, pastor, eu não conheço tudo muito Belém ou coisa parecida, mas eu, quando vou fazer alguma coisa, ou se eu quiser ver, você disse, meus olhos não veem, que história é essa? Bom, hoje nem precisa, está lá a televisão agredindo a gente toda hora. Mas para a gente não pensar que aquilo ali pago, aquilo ali tudo é artificial, é por causa do dinheiro, eu não tenho nenhuma dificuldade. Quando eu vou lá para o templo, vou lá no comando, sabe qual é a rua que eu vou? Riachuelo. De madrugada, se for também. E alguém poderia dizer, pastor, o senhor está dependente? Não. Estou muito feliz. Tenho uma esposa abençoada, tenho uma esposa... Ver o peso, pedra do ver o peso, 2, 3 da manhã. Para que a minha alma não se esqueça do que sofrem aqueles que não têm esperança e não têm Jesus. Sabe por quê? Porque por pior que seja a sua vida, você vive numa bolha. Você não tem nem ideia. E você às vezes é tão ingrato que você só reclama, só luta, só peia. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. O que é viver debaixo da droga, o que é viver debaixo da prostituição, o que é viver debaixo do tráfico, o que é viver... Alguns sabem.
Os outros não, nasceram no Evangelho, uma bolha, região celestial. Bendito o Pai que tem nos feito abençoado com todas as bênçãos na região celestial. Mas tem crente que só vê o lado ruim. E com isso despreza a doçura, a perspectiva da igreja, a bênção de Deus. Vamos lá, o verso de número 4, por favor. Alguém lê? Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Vá vendo se você aguenta. Olha os adjetivos que Efésios dá à igreja. Por isso que o título é Celebrando a Beleza da Igreja. Talvez se outro fosse colocar, colocaria os perigos da igreja. Se outro fosse colocar, colocaria assim: a censura de Deus na igreja, colocaria os defeitos da igreja, e basta, isso é papel de Satanás já desanimar a gente. Nós estamos aqui, a beleza, é por isso que nós estamos aqui. Uma vez eu conversei com um dos homens mais ricos do mundo. Ele foi no Amazonas, estava procurando fazer uma grande obra social, ele tinha muito dinheiro, era o 60º homem mais rico do mundo. Eu não sei como ele me descobriu. Eu era um jovenzinho pastor da igreja do Amazonas, ele entrou lá com a secretária, eu recebi, não sabia quem ele era, e aí papo para lá, papo para cá, vai papo para lá, vai papo para cá. Aí, conclusão, queria fazer um projeto social na África, e ele descobriu que quem vivia na Amazônia era quem mais se parecia com o ambiente da África. E foi estudando e descobriu que a igreja que eu servia como pastor era uma igreja operante em todos os bairros, comida, ajudava e fazia aquilo tudo. Ele veio da Inglaterra para ver se a gente poderia ajudar nesse projeto, que ele tinha dinheiro, mas não tinha gente. E eu ouvi para lá e para cá, ele não disse tudo que ele era. Até hoje eu falo com minha esposa, botei ele dentro do meu carro, que naquela época, não sei se era, que carro era, nem sei. Eu não sei, era um prêmiozinho desse, era um Fiat, porque naquele tempo o máximo que eu cheguei foi aquele Fiat mais largo, que eu nem sei como é o nome dele. Não, estilo, tipo, era o melhor carro. Comecei com um prêmiozinho, botei ele dentro do prêmio, fui lá para minha casa, casinha simples de Coab, onde eu morava quando servia como pastor. A coisa mais engraçada é que tinha um cajueiro, ele nunca tinha visto um caju na vida, ele paga caro pela castanha do caju. Quando ele viu o tamanho do caju, ele tirou fotografia para todo lado e disse, mas precisa uma fruta tão grande dessa para dar uma castanhazinha para eu comer? Eu digo, não, a gente aqui come a fruta, a gente faz suco com a fruta, a gente aproveita tudo e manda para vocês lá, para vocês pagarem, para mandar dinheiro de volta, para a gente continuar aqui cultivando, como vocês devem pagar para a Amazônia ficar assim como está aqui hoje, que vocês querem, pensando que a gente são burro, besta, vocês devastaram a mata de vocês toda aí. Fico falando do Brasil aqui, que nós somos índios, que a gente não pode ter nada e não pode fazer nada com a Amazônia. Crie juízo, crie vergonha, mande dinheiro para cá, compre, respeitem. Se é importante, paguem para manter ela. Ele ficou todo alegre e tal. E na conversa vai, conversa vem, diz, pastor, deixa eu dizer uma coisa, eu queria fazer esse projeto social, mas eu sou decepcionada com a igreja. Eu digo, opa, já não tem mais. Como é que você é decepcionado e vem exatamente aqui buscar num pastor e numa igreja? Diz, não, porque eu já tentei, falhou com aquilo, eu já tentei, falhou com aquilo e tal. Aí eu fui descobrindo. Eu tratei ele como ser comum, eu fui descobrindo que ele era o maior distribuidor de veículos da Escandinávia e Grã-Bretanha, e tal. A Deus me deu a oportunidade louca. Eu disse para ele, meu amigo, se não fosse a igreja fonte de bênção para a humanidade, tu não estarias aqui. Dinheiro por dinheiro não faz nada. Sua empresa ganha muito dinheiro, é muito organizada, é excelente, você é um dos homens mais ricos do mundo, mas você não tem gente que faz de graça. Você não tem gente que ora. Você não tem gente que lê a Bíblia. Você não tem gente que dá oferta. Você não tem gente que toca. Você não tem gente. E no papo e na conversa, eu disse para ele,
A igreja tem defeitos, mas até hoje não apareceu na terra nada mais perfeito do que ela, a ponto do próprio Jesus confiar nela para que ela seja dispenseira da graça de Deus. Nada. Aí a conversa foi essa. Vamos então pensar, vamos trabalhar. Se você encontrar algum lugar com defeito, mas melhor do que a igreja, do que o povo de Deus, me diga. E vamos lá procurar gente para ajudar no projeto. Se você não encontrar, eu acredito na igreja. Até depois eu vim para Belém e a instituição dessa pessoa me convidou para ser o presidente geral no mundo todo. Sabe quantos? Tinha 150 milhões de pounds. Isso significa hoje 1 bilhão para eu gerir, se eu deixasse de ser pastor da igreja e fosse para a Inglaterra morar, andar de avião e tal. E ele botou em cima de mim, eu digo, amigo, não. Mas por quê? Eu digo, meu amigo, eu não estou atrás de dinheiro. Meu amigo, quem me trouxe aqui foi Deus. Meu amigo, se Deus mandar eu vou, mas se Ele não mandar eu não sou doido, porque não tem dinheiro que valha servir a Deus no lugar de Deus. Naquele momento ele ficou com raiva de mim, porque ele percebeu que existia um lugar bom, uma missão boa de se cumprir, o único lugar confortável onde toda a fortuna dele não compraria a gente. É você. Vê se você aguenta. Santo, você aguenta? Mas você é. Receba que eu vou dizer para você. Ei, santo, santa de Belém do Pará. Não na perspectiva católica, de fazer você beatificar você, porque aí não tem sentido nenhum. Aí é quase que reduzir você a alguma coisa que não é, mas você é fiel. Você é. Olha o que a Bíblia diz. Irrepreensível. E você diz, mas isso não é para mim. Eu todo dia sou. Você já melhorou. É que você esqueceu que antes você só fazia o que merecia ser repreendido. O que você escondia, você tinha vergonha de ser como você era. Deus te tirou e está no processo trabalhando você, e você não está vendo. Deixa eu abrir uma cortinazinha para ti, que nós vamos ver aqui, mas só para você ver. Na primeira epístola de João, capítulo 3, João diz assim: filhinhos, somos filhos de Deus. Você não crê, mas somos. Qual é o problema? É que tem fraqueza, tem doença, mas ainda não é manifesto tudo que nós havemos de ser. Por quê? Porque nós estamos nessa vida, num corpo perecível. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Que o nosso problema aqui é o erro. Nosso problema é o poder do pecado, a pena do pecado e o corpo do pecado. Quando a gente anda no mundo, e o salário do pecado é morte. É isso, o pecado chama-se pena do pecado, que paira sobre nós. Quando a gente recebe Jesus, a gente deixa de ter esse temor. O outro problema nosso é o corpo de pecado. Esse corpo perecível, as circunstâncias, o ambiente que a gente vive. A gente vê pelos olhos, ouve pelo ouvido, e se a gente não se alimentar das coisas de Deus, a gente é alimentado do que a gente vê ao nosso lado e tende a copiar isso. Esse corpo é um corpo mortal, ele é um instrumento. Nós estudamos isso, obras da carne. Semear na carne é mais fácil do que semear no espírito. Esse corpo que nós temos, o poder do pecado, a prática do pecado predominante. Mas o Senhor Jesus já nos salvou da pena, não resta nenhuma condenação lá para o que crê. O Senhor Jesus já nos está libertando do poder do pecado. O pecado já não tem domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Nós estudamos. E agora nós temos um corpo de pecado que vai ser redimido, vocês sabem.
A Bíblia diz assim, ó, quem morre, não fique triste não. Esse aí, no dia que Jesus vier, vai ressuscitar em corpo glorioso. E depois nós, os que estivermos lutando nessa vida através deste corpo, que é uma maravilha. É uma maravilha, tanto que qualquer pessoa dá bilhões por um respiro na hora que vai morrer. Tem pessoas que daria bilhões porque perdeu um olho. O transplante, o maior, depois da economia, o maior mercado negro que existe é o mercado de transplante de membros. Mata-se criança recém-nascida para tirar um dos órgãos para colocar num rico, num rei, que pagaria bilhões, porque não há quem faça. E se ele é alimentado pelo Espírito, ele anda para a direção correta. Se não, mais um dia, diz o Senhor Jesus, eles ressuscitarão em corpo glorioso. E depois nós, os que aqui estivermos, que temos esse drama, seremos transformados em corpos gloriosos. E juntos subiremos para estar com o Senhor. E Paulo diz, porque quando esse corpo corruptível, mortal, que fica doente, que se atrai com o pecado, se revestir da incorruptibilidade, não precisa mais morrer, não precisa mais ficar doente, for eterno. Quando ele mudar e só o Senhor faz, então nós diremos assim, tragada foi a morte pela vitória. Olha só, onde está pecado o teu aguilhão? Onde está pecado essa atração que você tem? Já era. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Verso de número 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Maravilha. Tem gente que se preocupa muito com essa palavra predestinou. Olhe como a gente é errado quando olha na Bíblia. Quero saber o que é predestinação. Eu quero saber se é Calvino. Eu quero saber se Deus sabia antes ou se não sabia antes. Quero saber. E olha o que diz a Bíblia. Nos predestinou para a adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o seu bom propósito e sua boa vontade. Pode estudar predestinação se você quiser. Não acho problema nenhum. Eu aqui não toco muito nisso, porque não é o ambiente. E também eu não vivo aqui para discutir picuinhas de teologia que indivíduos inventam lá na sua casa para complicar o povo de Deus. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para isso, não. Eu estou aqui para ouvir o Senhor dizer, você é santo. E eu digo, eu não estou sendo. Mas se Ele disse, eu creio. Você é fiel. Eu digo, eu estou tentando, mas se Ele disse, eu vou abrir o olho. Como é que eu não estou vendo que eu estou sendo fiel? Na balança, diga, é mesmo, Jesus, eu não estou totalmente fiel, mas eu já estou mais fiel. Eu estou a caminho. Ele diz a sua palavra que eu sou irrepreensível, que eu estou em aperfeiçoamento, que eu sou uma obra que não está acabada, mas que vai acabar. As placas dessas obras todas aí. Desculpa o incômodo. Estamos fazendo uma grande obra para embelezar a vizinhança. Que coisa bonita. Um outro não bota placa nenhuma, o carro cai dentro, fica tudo sujo. Ele diz assim, desculpa, você vai gostar do produto final. Jesus botou a placa em você e disse, ó, é isso que você vai ser. E agora vamos para o processo. E na hora de tropeçou, desculpa, mas vai ser. E eu vou te ver. Eu vou te ver no céu, irrepreensível. Eu vou te ver. E sabe, meus amados irmãos, na caminhada que nós estamos vivendo hoje, nosso problema é que nós olhamos para os outros. A gente quer concorrer com os outros. A gente quer se comparar com os outros. A gente quer ser melhor do que os outros. Não precisa isso. Jesus não nos chamou para ser melhor do que ninguém. Isso é inveja. Jesus nos chamou para ser cada dia melhor. E isso nos basta. Isso nos basta. Por isso que nós não devemos comparar com, eu quero ser nada. Você não sabe o que é que o outro está vivendo. O pasto do outro é sempre mais verde do que o seu. Mas olhe cada dia, se você está crescendo, louvado seja Deus. Ele te predestinou. A palavra predestinar é destinar de antemão.
E para que você não fique muito encrencado com isso, tudo, esse primeiro capítulo de Efésios, ele é um capítulo que, olha só o que diz: predestinado, adoção, de antemão, antes dos tempos eternos, antes de se nascer. Interessante que o povo de Deus, ao invés de ficar feliz da profundidade do poder de Deus e da ciência de Deus, ele fica confuso. Ele fica discutindo o que o diabo diz assim: se ele já predestinou, então eu não preciso aceitar Jesus. Ele já predestinou, eu não preciso evangelizar. Olha como o diabo é doido. O diabo não inventa porcaria nenhuma para a gente. Ele pega o que Deus inventou e diz assim: eu vou falsificar para atrapalhar a vida dele. Olha, se eu sou predestinado, para que eu estou querendo viver de modo santo? O problema é dele que escolheu. Eu vou fazer o que eu quiser aqui, porque ele vai ter que me colocar no céu. E só olha essa história. Qual é o problema? O problema é quando a gente fala de eleição, eleito, escolhido, predestinado, adotado, de antemão. O Senhor está nos revelando um pouco da sua onisciência, da sua presciência, da sua eternidade. E quando o Senhor Deus abre um pouco a janela da eternidade para a gente conhecer quão profundo Ele é no seu amor, a razão humana é muito pequena. E a gente vai querer dissecar Deus, entender Deus, fazer Deus menor do que a gente. Se eu não entendo Deus, eu não quero. Se você entender Deus, não adore Ele como Deus, porque não é Deus. Você é um mortal entender Deus. Nós temos aqui vários universitários, vários irmãos, deixa eu passar por isso. Eu estudei na escola técnica. E por misericórdia de Deus, pela família, ou seja o que for, eu sempre fui atuante um pouco na fé também. A Rebeca, eu acho que alguns conviveram comigo. Eu nunca ia para a escola técnica sem um Novo Testamento. Eu tinha um Novo Testamento, naquele tempo era difícil, dos Gideões pequeno, ele era todo molhado no meu bolso. Porque abrisse chance, eu não era chato, eu não era inconveniente, mas fosse provocada a minha fé, eu tirava o Novo Testamento, porque eu reconhecia que ninguém quer sem fé no papo de ninguém, e abria e conversava. Tive a chance, com graça de Deus, de vários colegas e professores da escola receberem Jesus como Salvador. Eu era assim. O meu chamado foi mais ou menos assim também. Não vou contar agora, tá? Depois eu vou contar para vocês. Um dia, um professor chamado Roberto, também por misericórdia de Deus, eu procurava tirar boas notas. Não tem nada de mal, procurei tirar boas notas. Um professor de ciência chamado Roberto, fomos para o laboratório naquele tempo, e ele pegou e disse assim: vamos aqui dissecar uma flor, uma rosa. E fomos lá e esmagamos, ela se tornou informe, água branca. Ele disse: bom, vocês viram? Agora vamos ver por que essa água branquinha aqui, quando ela está num caule, ela dá cor, ela dá forma. Vamos estudar o que tem. Tem água, tem açúcar, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que. Quando terminou o estudo, ele disse: vocês estão vendo? O que a ciência faz? A gente conhece as coisas por dentro. Eu conversava com ele sobre a fé. Ele disse assim para mim: viu, Samuel, por que eu não creio em Deus? Porque eu não posso fazer isso com ele. Olha a minha situação, em cima de uma tábua de laboratório, e um professor dizendo isso para mim. Por misericórdia de Deus, Deus me deu sabedoria. Eu disse: exatamente por isso que eu creio, professor. Ele disse: mas como? Eu digo: porque se eu pudesse fazer isso, Deus seria apenas um objeto menor do que o senhor. Como o senhor não pode, que é doutor em ciência, e o senhor não consegue desintegrar ele, é por isso que eu creio nele como Senhor, Deus, acima de todas as coisas. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Vamos lá!
O bom disso tudo é a presciência de Deus, meu irmão, a onisciência, a graça de Deus. Lá em tempos antigos, tu nem existia para estar discutindo isso com Deus. Nenhum ser humano, a Bíblia diz que de antemão, ele resolveu te amar. De antemão ele disse assim, eu vou criar. E apareceu na mente dele, que é presciente, um Adão, uma Eva, e a humanidade fazendo o que hoje está fazendo. Para fazer ele desistir de criar o ser humano, ele disse assim, eu vou criar. E quem quiser seguir o caminho que siga, mas eu vou adotar santos, fiéis, eu vou contra a correnteza do pecado, o céu terá seres humanos livres. Aqui não vai ter só anjo e não vai ter só ninguém para dizer assim, só serve a Deus porque não escolheu, não. Aqui vai ter gente livre que podia ir para o inferno, podia fazer o que quisesse, mas tão sábio e tão inteligente que escolheu, eu quero é Deus, eu quero é o céu, eu quero experimentar boas coisas de Deus. E você é um desses. Quem quiser chamar você de burro, que chame. Burro é ele, que ele chama de burro e tem inveja. Boa coisa, você faz parte dessa igreja. Você tem que vibrar. Leia para mim, por favor, para a gente terminar o verso 11. 11. Em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Você faz parte dessa igreja que nós devemos celebrar, que é abençoada, que é celestial, que é escolhida, que é santa, na perspectiva divina. Agarre a perspectiva divina, porque a perspectiva divina é mais verdadeira do que a sua. A sua depende de circunstância, a sua depende do vizinho, a sua depende de um pastor só. A divina não. A divina está dando um sinal, está dizendo, segue o caminho que vai dar certo. E olha só, você faz parte. Ele nos fez herdeiros seus. E tem a palavra de novo aí, nos predestinou para ser herdeiros do Senhor. Romanos capítulo 8 diz assim, nós somos herdeiros de Cristo e co-herdeiros uns dos outros da glória que nos está preparada. O mais interessante é que geralmente quem é herdeiro tem que esperar que morra aquele que é dono do patrimônio que você vai herdar. E a Bíblia diz que de antemão, eu estou aqui, por exemplo, não preciso esperar, porque ele já morreu, já ressuscitou, já provou que garante o testamento dele, não se arrepende e me fez herdeiro da sua graça, eu estou aqui. Vai ter surpresa para mim no céu. E eu estou trabalhando aqui para quando chegar lá, ter várias coisas, mas eu acho que vai ser muito melhor ainda. Tem gente, nenhum de nós sabe como vai ser o céu. Eu aqui prego muito sobre o céu, mas eu sei que eu faço 1% do que seja o céu. Porque quando a gente chega lá, a gente vai dizer, eu não esperava que fosse assim. E depois que a gente tiver lá um tempo, que eu não vou dizer quantos anos, porque não se conta mais anos, você vai dizer, quando eu cheguei, eu pensava que eu tinha visto tudo, mas só o que tem. E todo dia tem a bênção e a riqueza e a glória de Deus como herança para você. Para você. Verso de número 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Pois é, a igreja é para louvor da glória de Deus. Pode ser que você não creia, mas é. Por isso que aqui a gente canta louva a Deus aqui dentro, mas a igreja se reúne aqui dentro para a gente buscar graça, força, agradecer. Agora, a igreja mesmo, para louvor da glória de Deus, quando sai daqui, lá fora, onde o diabo não quer, lá em casa, na rua, não existe nada na terra. Depende de você, o louvor da sua glória. Ele nos fez, nos abençoou, nos ajuda, nos enche da sua graça para louvor da sua glória. Verso 13, por favor. Em quem também vós estáis, depois do que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, você foi de antemão eleito, você foi chamado, você foi adotado como filho, você é fiel, você é santo, você diz, que garantia eu tenho? Olha o que o apóstolo diz para você na Bíblia Sagrada, é muito bonito. Olha o que diz. Em quem também vós, ela leu, depois de ouvistes a palavra, você já ouviu na verdade, não é? O evangelho da vossa salvação, você já ouviu também, né? Tendo nele também crido, você também já creu, não é? Olha o caminho.
fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor e glória. Esses passozinhos que você deu está aqui. Se você não vê sobre você, procure ver. Você foi marcado depois que você escolheu crer na presciência de Deus que preparou a salvação para você, porque se você não tivesse crido, buscado, nada aconteceria. Por isso que não dá para pensar em predestinação, como os teólogos dizem, arrumadinho, bonitinho, dizendo não, Deus diz, está aí, de graça recebestes, se quiser vem. Ele diz assim, mas tem uma coisa, depois que você recebeu, forte ou fraco, você foi marcado, você foi selado. Agora está difícil, que a gente não vai mais muito no correio, não tem mais nada. Mas lá no seminário, eu ia ao correio, eu que buscava as cartas de todos os alunos. E a gente distribuía a carta. Os alunos ficavam esperando chegar a carta para ele. E os alunos estavam lá, como eu também. Namorei com a Rebeca 3 anos, Rebeca, foi? 3 anos e meio. A Rebeca nos Estados Unidos. E eu, pastor, na beira do rio Amazonas, sem ganhar nenhum tostão, recebendo dízimo de ingá, goiaba, jambo. O máximo que eu consegui de dízimo foi um cordeirinho pequeno que eu trazia para os nossos filhos. E eu não tinha dinheiro para colocar. Nós combinamos, todo dia a gente escrevia um bilhete. Quando eu tivesse dinheiro, colocava todos juntos, uma vez por semana para mandar. E eu vinha na cidade, botava os bilhetes, ia no correio e comprava um selo. Eu lambia o selo e botava aqui, e entregava, perguntava quantos dias a carta chegaria para a Rebeca, e depois eu telefonava se já chegou a carta. E se não chegasse, eu ia no correio e dizia, a carta não chegou. Qual era a garantia? Selo do correio. Paguei, é meu, mando para onde quer, e tem que chegar no destino. Olha aqui mesmo. Depois de ver, crido, a salvação, fostes selados, não foi com lambe-lambe. Está dentro de você, não foi com cuspe. Aí, ó, dentro desse coração. Bata um pouquinho aqui no coração e diga, Espírito Santo que está aqui, ó. Vê se ele está aí com você. Porque comigo ele está. E você sabe quando está bem e quando está mal. Sabe quando é que está mal? Quando você entristece ele. Sabe quando está bem? Quando ele está alegre aqui dentro. Não precisa você perguntar de alguém se você vai e se não vai. Pergunte para ele, está aqui dentro de você. Não entristeça, não instiga ele é garantia. E a garantia é, quando você recebeu, Jesus botou ele dentro de você e disse, Espírito Santo, ela era assim, tu sabe, não vem com história. Ela não é perfeita. Agora, meu amigo, o Espírito Santo, leva ela que eu vou esperar ela aqui. Se tu é fraco, ela vai se perder. Mas se você é forte e ela der lugar a você, já está garantido que ela vai chegar aqui no destino. E eu confiei isso a você, Espírito Santo, porque eu tive que vir para o Pai, mas eu mandei um outro Consolador poderoso. E diz a Bíblia Sagrada, a garantia... É só você se deixar. Essa é a parte que depende de você. Não atrapalhe o Espírito Santo não, que já vem. Ele leva, tá? Também não fique ofendendo ele, para ele se extinguir de você, dizendo, de qualquer jeito ele me leva, porque não, ele não é imundo, ele não é impuro. Ele quer lhe ajudar a você ir para o lugar que você quer. O qual é o penhor. Penhor quer dizer garantia da nossa herança. Atenção, garantia da nossa herança até ao resgate da propriedade. Vós sois nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, até o resgate da propriedade no louvor da sua glória, no dia final. Fique em pé, vamos terminar. Aleluia! Dê um glória a Deus forte, por favor. Dá um aleluia, vibre, abra os seus olhos. Diga assim, eu vou olhar na perspectiva de Deus. Até eu, frágil, eu vou me olhar no espelho de Deus. E termina, como orar pela igreja. Olha, quando a gente crê na igreja, a gente aprende a orar. Eu vou terminar com isso, que é muito importante.
Agora, no verso de número 15, Paulo começa a orar pela igreja. Olha aqui, do verso 1 ao verso 14. O que foi que Paulo fez? Admirou a igreja. O que foi que Paulo fez? Agradeceu. O que foi que Paulo fez? Louvor a Deus pela igreja. Depois ele orou. Um sinal de que a gente não está bem, sabe qual é? A gente nunca começa agradecendo. A gente nunca... Eu sei que lá no Congresso é assim. O poder de Deus hoje, não está aguentando ver a perspectiva de Deus. Esse som está muito acostumado a ver perspectiva do homem, perspectiva daquilo. Nós estamos pegando as asas do Espírito e voando lá por cima, dizendo agora é a perspectiva de Deus. Vai predominar, vai predominar. Orar pela igreja. O sinal de um crente abençoado, ele não se apresenta a Deus começando por pedir. Até Jesus, quando ensinou a gente a orar, quando vocês orarem, olha assim: Pai que estás no céu, santificados, venha a nós o teu reino, igual Paulo. Olha só, primeiro, olha o que já tem de bênção para começar agradecendo. A não ser que você viva uma vida cristã tão mesquinha, que não tem nada que aconteceu com você até hoje para você agradecer e admirar. E aí os seus olhos têm que ser abertos. Os seus olhos, entendimento, porque você está tão ceguinho que você diz assim: Deus não está respondendo a minha oração. Eu vou pedir. Se Ele responder, eu vou agradecer. E Deus olha e diz assim: gente, não está valendo nada para essa pessoa. Eu morri, eu dou vida, eu trouxe ele até aqui, eu abençoei ele hoje, amanhã, depois, por causa dessa bencinho que ele quer aí. Ele diz que só se tiver uma nova bênção. Esse é o crente pobre, o crente mesquinho. Ele começa como Paulo disse: olha, a grandeza da igreja de Deus. Primeiro, por espírito. E Paulo orou: dá espírito de sabedoria e de revelação. Vejam bem que quando a gente ora, geralmente a gente vai orar, a gente pede logo: me dá comida, me dá dinheiro, me dá oferta, não deixa faltar nada. A gente já começa por aí. Quando a gente olha a perspectiva de Deus, a gente pede algumas coisas que não é coisa do dia a dia. Olha a oração de Paulo. Depois de Paulo mostrar esse quadro exuberante da beleza da igreja na mente de Deus, que tem que se realizar e vai acontecer quando também chegar no céu, Paulo disse assim: Senhor, dá espírito de sabedoria e de revelação. Olha que oração. Eu queria que você incorporasse isso na sua oração. Paulo diz: Senhor, é tão bonito, é tão grande, é tão maravilhoso, é tão transformador, que eu queria te pedir, Senhor, dá espírito de sabedoria e de revelação. Abre o olho desta igreja, desse crente, dessa família, para ver tudo isso, para valorizar tudo isso, para não se esquecer de tudo isso. Segundo passo, orar por um coração iluminado. Dá ao povo coração iluminado. Olhos, aí está escrito: olhos do coração seja iluminado. Olhos do coração, não é só o coração. É bom que vocês sabem que na Bíblia, predominantemente pela cultura que existia, o coração é tido como centro da vida, das emoções e do raciocínio. Depende da cultura. Você sabe, se você for lá na África, lá na África é o fígado. E talvez até eu entenda por quê. Porque só tem um também. Lá é o fígado. Quando ele quer dizer amar Jesus de todo o fígado. Você não entende. Paulo diz: Senhor, pega o centro de vida, de emoção, de entendimento, coloca olhos no coração desse irmão e ilumina, dá um foco de luz para ele ver a riqueza que está com ele, que ele não está vendo, e ele é mesquinho, só no dia a dia ele pede só alguma coisa. E por fim, ora pelo conhecimento da grandeza de Deus. Se você tiver alguma outra saída, siga. Mas se o Senhor é Deus, siga. A grandeza de Deus Ele tem coragem de dizer para você o que Ele pensa de você, a perspectiva dele,
E Ele tem coragem de dizer para você que no que depender dEle, você é essa pessoa e você será essa pessoa. E Ele te ajudará a ser. E se você não estiver sendo, dê um pouco mais de chance para Ele, porque a grandeza dEle é tão grande, é tão poderosa, que Ele é capaz de dar a mão para você, mais frágil que for, e levá-lo ao céu. O seu lugar é o céu. E esse seu lugar não é o lugar de futuro. Você dizendo, eu não sei do futuro. A Bíblia diz assim, Ele provou isso no seu filho, trouxe do céu, botou aqui na terra, o filho morreu, Ele ressuscitou, o filho ressuscitou, e Ele diz, assim mesmo acontecerá com vocês. Ele deu a história, Ele bateu a caixinha, Ele deu, um dia desse, um dos adolescentes, eu perguntei, a minha sobrinha veio e conversando, disse assim, não dá spoiler pro vovô, não dá spoiler pro vovô. De que é isso? Eu não sei nem o que é isso. Ele disse, não dá dica, não dá mancada, não diz nada para ele. Pois é, o Senhor Jesus deu spoiler para você. Disse, assim era, assim vai e assim vai ser. Aleluia! Diga glória a Deus. Diga, o céu é o meu lugar.